Olá, você está no Fragmentos Espíritas. Eu sou Roberto Albertin e hoje a gente tem um tema muito peculiar. Tá? Ele pertence ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 1, pagar o mal com o bem. Gente, quando a gente começa a estudar o Evangelho, a gente começa a perceber que são ensinamentos que nós já temos, de certa forma, guardado dentro de nós. Mas a prática disso é muito dolorosa, é muito difícil. Nem sempre estamos em condições, naquele momento, de fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Mas estamos sempre tentando exercitar o amor ao próximo, através dessas práticas que o conhecimento espírita nos traz. Ele diz assim, uma das primeiras frases que ele diz, se amar o próximo é o princípio da caridade, amar o inimigo é a sua aplicação sublime. É muito fácil você ser, recíproco com quem é afetuoso com você. Com quem gosta de você, com quem cuida de você, com quem te dá carinho, te dá afeto, te deseja o bem. Você ser recíproco com isso, com essa pessoa, é fácil, sabe? Mas quando você coloca em prática isso em direção a uma pessoa com quem você tem dificuldades de relacionamento, é um pouco mais complicado, é mais difícil. E lembre-se, aquilo que você vê de pior nele, pertence também a você. Você não está vendo nele, você está reconhecendo você nele, os seus atos, a sua forma de pensar. Por isso que é tão difícil. Primeiro se ver como um igual e depois ter que encarar ele como se fosse você. É muito complicado. Mas da mesma forma que é complicado, é possível através do exercício. A gente vai aprender alguns exercícios aqui de como praticar essa devolução do mal com o bem. Tá? Ele diz aqui, pois é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Eu falei no outro vídeo que a base de qualquer mazela moral que qualquer ser humano carregue na face da terra ou fora dela tem dois pilares, duas bases, que é o orgulho e o egoísmo. Quando você começa a direcionar para o teu próximo, aquele que te contrariou, que te fez mal, que te calunia, que de propósito te machucou, quando você começa a canalizar para ele todos os fluidos que você consiga, né? Óbvio que a gente vai falar um pouquinho disso também, que você consiga direcionar de bem para ele, você está começando a combater em si o orgulho e o egoísmo. Isso é fato. É claro que as pessoas confundem a palavra amor quando Cristo fala sobre isso, né? As pessoas pensam que você vai ter que direcionar para o seu inimigo o mesmo afeto, a mesma ternura, o mesmo carinho, sabe? Do que você devolta a um irmão, a um amigo, a um pai, a uma mãe, uma pessoa querida, né? Não é assim. A gente tem que entender que a gente sente as emoções e as energias de formas diferentes. Jesus não quer dizer que temos que ter a mesma ternura pelo inimigo. Até mesmo porque ternura ela tem a ver com confiança. A gente só tem ternura por aquele que a gente confia. Se você não confia, você não consegue manter ternura por essa pessoa. Você não consegue alimentar esse sentimento tão simpático. Sabe? Você não consegue direcionar para essa pessoa. Imagine duas pessoas que têm dificuldades de relacionamento, como é que elas se olham. Elas se olham com dificuldade, elas se olham com desconfianças. Não se pode gerar ali naquele campo, não se gera, a gente vai entender isso um pouquinho melhor daqui a pouco, não se gera simpatia, sabe? Nem prazer na presença dessa pessoa. Então, o Cristo, quando ele fala que você tem que amar o teu próximo, não é como você ama o teu irmão, o teu amigo, sabe? Ele pede para que você não crie situações que mantenha essa distância nem alimente esse sentimento ruim.
tá? E você tem que ter um pensamento contrário àquilo que talvez até ele mesmo alimente sobre você de vingança, de maldade, de seja lá o que for. Você tem que ir de encontro, você tem que se manter dentro do seu empreendimento espiritual de evolução, sabe? Tem uma outra coisinha que ele cita aqui. Ele diz aqui que quando você devota ternura e confiança a essa pessoa que você tem dificuldade de relacionamento com ela, pode ter certeza que ela vai abusar de você. De algum ponto, em algum momento, esse abuso vai acontecer, porque não há ali alinhamento de energia, não há ali reciprocidade emocional, nem sentimental, nem afetiva, nem mental, sabe? Nem espiritual, não tem, porque existe uma dificuldade ali de relacionamento, onde um emite um tipo de vibração e o outro está vibrando outra coisa. Sabe, se você permite que ele se aproxima, ele vai entender isso como fragilidade, ele vai abusar de você querendo ou não, sabe? Assim, se ele for uma pessoa também espiritualizada e também estiver lutando para se tornar uma pessoa melhor, se ele perceber que existe ali do seu lado uma abertura para que você permita uma conciliação e ele também tiver nesse intuito, as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Mas se não tiver nisso, a gente já espera que haja ali um abuso de alguma forma, sabe? Um desprezo de alguma forma, e a gente não pode se permitir esse tipo de coisa, sabe? Porque não é bom para ele, porque vai continuar no erro, não é bom para a gente que vamos sofrer isso, e não é saudável emocionalmente falando. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Deixa eu ver aqui o que ele fala mais. Lembrando que isso está nas leis da física, na lei de atração e de repulsão. Imagina um polo positivo e um polo negativo, né? Na física, isso eles fazem com que eles se aproximem. Mas se os dois estiverem mal querendo do outro, existe uma repulsa. Tá? É questão da energia, a gente sabe disso. Tá dentro da lei do magnetismo, dentro da lei das energias. O pensamento malévolo vindo do outro ou de você, tenhamos muito cuidado com isso. Como é que eu posso dizer? Esse pensamento malévolo, ele traz correntes penosas, né? Uma impressão doente até. É muito complicado, sabe? Já o pensamento benévolo, ele traz o engrandecimento do indivíduo. Eu vi numa palestra de Divaldo, onde ele fala sobre as pessoas que pensam de forma positiva e de forma negativa. Quando você pensa de forma positiva, quando você emite pensamentos positivos, que você é uma pessoa de bem com a vida, que você ora, que você está pensando sempre no bem, tentando ajudar as pessoas, a gente sabe que tudo no universo é constituído de átomos e nós também somos dessa forma. E dentro dos átomos existem os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons são energias positivas. Elas aumentam a imunidade, você está mexendo com esse tipo de energia, sabe? Você está querendo mudar a tua concepção em relação à vida, muda a tua forma de pensar, melhore, sabe? Quer melhorar a tua saúde? Pense de forma positiva, lute pelo bem. Eu sei que é muito difícil em alguns momentos a gente manter a fé, manter o pensamento positivo, mas é necessário o exercício disso. É muito necessário para que você se fortaleça no exercício. É feito você fazer exercícios físicos. No começo é penoso, é difícil. Mas com o tempo você vai se acostumando, vai aumentando as cargas. Daqui a pouco você está com um músculo muito mais viril, você está com a estética física muito melhor, você está com saúde, né? Em dias. É isso que a gente precisa fazer com os nossos campos emocionais. Começar a exercitar, até conseguir. Lembre-se que o homem é feito de exercícios mentais, espirituais, físicos, emocionais. A gente precisa estar sempre que possível praticando isso, tá? Amar os inimigos não significa que nós devemos não fazer diferença entre eles e os amigos. Há uma diferença sim. Não seja ingênuo de achar que uma pessoa que não gosta de você, que já demonstrou e já provou por A mais B, que de certa forma não tem afinidade nenhuma com você, que não gosta de você, e que às vezes já te praticou o mal de forma direta ou indireta, você vai fazer com que no seu coração, ingenuamente, vai achar que ele vai ser recíproco e vai gostar de você e vai ser tão aberto quanto você está sendo. Isso é ingenuidade.
tá? Você não está sendo prudente. O coração, quando chega um amigo, ele bate de uma forma. Quando chega uma pessoa que não é seu amigo, ele bate de forma diferente. O Cristo sabia disso. Então, o que é que ele quer dizer quando ele diz amar o teu inimigo? Existem algumas coisas aqui que a gente vai descobrir que fazem parte do processo de evolução daquele que, de fato, precisa e entende que precisa modificar essas coisas. Eu fiz umas anotações aqui para que eu não esquecesse maiores detalhes, né? Mas você não alimentar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. O cara te fez o mal, foi injusto com você, ele mexeu com tua moral, ou com tua autoestima, ou com teu orgulho, seja lá o que for. Você, de imediato, deve pensar no perdão, de imediato. É muito difícil isso, porque a pessoa vai te levando a chegar naquele ponto, porque ele precisa sentir a mesma energia que você. Ele precisa que você sinta a mesma energia que ele está sentindo, sabe? De mágoa, de raiva, de ódio. E ele vai te provocando, ele vai fazendo as coisinhas ali até conseguir mexer com você. Mas se você estiver vibrando de outra forma, se você pensa de outra forma, você está sutilizando o teu pensamento, as tuas ideias, o teu emocional, você não se deixa abalar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é de imediato não alimentar ódio. E eu vou te mostrar um exemplo que eu vi numa palestra falando sobre Chico Xavier. Ele estava numa atividade dentro de casa, eu não lembro qual foi a atividade que a pessoa citou, não vou mentir, não vou lembrar. Mas eu sei que ele está fazendo uma coisa de dentro de casa. Vamos dizer que estivesse lavando prato, ou estivesse varrendo casa, seja lá, o que for. E ele, de alguma forma, se desequilibra e cai. Quando ele cai, assim que ele bate no chão, Emmanuel aparece para ele e diz: agradeça a Deus pela queda. Aí ele, sim, claro, agradeceu. Mas ele ficou pensando, sabe? Por que eu tenho que agradecer? E olha que era Chico Xavier questionando isso, não é qualquer um. Ele faz, por que eu tenho que agradecer até pelo mal que me acontece? E ele ficou pensando naquilo durante o dia, e à noite Emmanuel aparece para ele, e ele pergunta a Emmanuel, por que quando eu levei aquela queda, você me pediu para que eu agradecesse? Eu agradeci, mas por que eu tenho que fazer isso? Ele fez um conselho de Paulo. Se Paulo diz, faça, Emmanuel diz, né? E ele pergunta, mas por que eu preciso entender? Por que eu preciso fazer isso? Ele fez, Chico, tu estava sendo abordado por uma equipe de entidades que precisavam entrar dentro do teu campo vibracional, para mexer com as tuas emoções. E você não estava dando esse espaço. Então o que acontece? Eles te desarticularam, você se desequilibrou e caiu. Se eu não aparecesse naquele momento e te lembrasse de agradecer, como Paulo pede, você iria talvez pensar de forma, reclamar de alguma coisa, você poderia perder a tua vibração, o teu equilíbrio, e aí sim abrir brechas para o processo, onde eles queriam entrar dentro do teu campo vibracional e baixar o teu campo vibracional, fazendo com que você se desequilibrasse. E veja as consequências disso. Um pensamento negativo por uma besteira muitas vezes. Por isso que por tudo devemos dar graças a Deus, até pelas dificuldades. É fácil? Não, mas é possível, sim, é possível. Um outro tópico que ele lembra é perdoar sem segundas intenções e de forma incondicional. E não pôr obstáculos à reconciliação. Lembre-se que mesmo se reconciliando, você não tem amnésia, nem você tem Alzheimer para estar esquecendo de tudo. Você sabe o que aquela pessoa fez. Você pode pegar todas aquelas emoções e guardar na caixinha do esquecimento. Perdão tem a ver com esquecimento nesse sentido, das emoções sentidas, mas não do ato que o outro fez. Sabe, porque senão você vai acabar abrindo brecha se de fato aquilo ali não for verdadeiro por parte dele. Você precisa estar em equilíbrio para isso. Você precisa estar de coração aberto para isso. Você precisa desejar o bem dele. Veja que exercício, a pessoa te fez o mal, a pessoa te prejudicou de alguma forma, não importa qual. E você, além disso, você tem que baixar a sua guarda e orar pelo bem dele, desejar o bem dele para que ele acorde. Converse diretamente com o guia espiritual dele, sabe? Peça a ele para que essa pessoa vá se reajustando, para que ele interfira, sabe? Ore em benefício dos dois. É um exercício que você precisa fazer como cristão. É isso que o Cristo fazia. Você não segue o Cristo? Então tente fazer aquilo que o Cristo te ensinou.
É muito, como é que eu posso dizer, é muito difícil colocar em prática o perdão na sua essência, mas ela é necessário colocar, tá? E a gente precisa, como espírita, a gente como cristão, a gente precisa colocar em prática tudo isso. Você deve tentar ficar feliz pelo bem que ele alcance. Ele conquistou uma vitória. Fique feliz por ele também. Tente ficar feliz por ele. Eu sei que você manter esse equilíbrio, de certa forma, é necessário um esforço muito grande. Mas é possível. E você tem que acreditar em você e nas suas capacidades. É possível sim. É estender a mão quando necessário. Ele fez a maldade, mas você percebeu que em algum momento ele está lá, precisando de alguma coisa. Aí você pode até fazer em segredo. Você vai lá e diz, olha, faz aquilo ali, ajuda o fulano, mas não diga que fui eu. Pratique o bem, retribua o bem. Sabe? Retribua o mal com o bem, desculpe. Retribua o mal com o bem. Você vai lá e estende a mão sem que ele perceba, para que ele não se sinta humilhado, ou até mesmo não queira, ou seja lá o que for, porque para muitas pessoas isso pode até ser uma agressão. Você estender a mão na hora da necessidade dele, já que ele não gosta de você. Lembre-se do exemplo do Cristo, que enquanto estava sendo crucificado, pede ao Pai por aqueles que o crucificavam. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Veja a extensão disso, ele vai falar nisso daqui a pouquinho, uma frase de Emmanuel, que eu achei maravilhoso no livro O Pensamento de Emmanuel. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, por favor, leia, é maravilhoso, tá? E lembre-se, Emmanuel ensina também que devemos ajudar aquele que quer ajuda, não aquele que precisa de ajuda. Porque precisar todos precisam, mas nem todos querem. Sabe? Todos precisam, mas nem todos querem. Então você tem que aprender a entender que se ele quer aproximação, não coloque obstáculo. Se ele não quer, respeite. É o momento dele, ele ainda não quer, ele não entende. Isso é uma coisa que ele tem que se resolver consigo e com a lei divina. Você faz a sua parte. Se ausentando de desejar o mal, de querer prejudicar com palavras ou atos, retribuir o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Você tem que fazer a sua parte. E lembre-se, quem faz isso já está amando os seus inimigos. Eu não estou dizendo para que você chegue lá e sorria, abrace, beije, ame. Não existe isso, porque não existe afinidade. Se ele está disposto também a se reconciliar, você deve sim se reconciliar, mesmo que muitas vezes ainda te doa. Mas você deve fazer o seu papel. O tempo vai amadurecendo as coisas dentro da gente, o tempo vai colocando tudo nos seus devidos lugares. O tempo vai dando razão a quem tem, não a quem quer. Então faça por onde merecer, se esforçando, abrindo guarda, sem se expor. Mostre-se disposto, mas não corra atrás se ele não quer, tá? Um incrédulo, lembre-se que incrédulo é aquele que não crê, aquele que não tem uma fé no futuro, aquele que não acredita no Cristo, vamos dizer assim, ou em qualquer outra mudança de comportamento através da fé, através do conceito religioso. Para o incrédulo, é um absurdo você fazer uma reconciliação ou perdoar o seu inimigo. Né? Porque ele só consegue ver o presente, ele não consegue olhar lá para trás, onde um dia ele também já fez isso. E ele não consegue olhar lá para frente, saber que ele vai ter o poder de, com sua boa vontade, com não desejando mal, transformar com o tempo aquele inimigo num amigo novamente. Pode não ser nessa vida, mas será em outra com certeza. A gente está aprendendo a semear tudo isso, tá? Ele entende que o inimigo é um ser nocivo, que tira a sua paz. E muitas vezes ele acha que só a morte poderá trazer essa paz para ele de volta. Ele precisa matar o cara. Sabe? Ele precisa eliminar isso. E a morte muitas vezes é um recurso que ele pensa, né? Perdoar para ele é um sinal de fraqueza. É uma coisa indigna para ele. Perdoar é uma coisa indigna, sabe? Ele não consegue ver superioridade na força do ato do perdão. Ele não entende isso. Ele não tem condições cognitivas ainda de perceber a extensão de tudo isso. Tá? Então ele guarda o rancor, ele quer a vingança, ele quer o mal. Já para o crédulo, para aquele que crê
Como nós, né, que somos espíritas, que somos cristãos, aqueles que entendem a vida passada e a vida futura, que entendemos a extensão de tudo isso, né? A gente entende que isso faz parte do processo da lei divina, encontrar pessoas dessas no caminho. Você achar que vai reencarnar num mundo onde a psicosfera é doente, você só vai encontrar pessoas boas, é um equívoco, é uma inocência. A gente sabe que a gente vai encontrar pessoas de tropeço no meio do caminho, como nós fomos pessoas de tropeço no caminho de outras pessoas. É inegável. Se Deus é justo, estamos sempre colhendo aquilo que plantamos. Se temos pessoas com dificuldades de relacionamento, é porque nós criamos dificuldade de relacionamento para outras pessoas em outros momentos. Isso é justiça. Agora, como a gente lida com essas diferenças emocionais, energéticas, espirituais, físicas, aí é de cada um. Por isso que o Espiritismo vem e tenta mostrar que você precisa combater esses sentimentos para que você se torne melhor. Porque senão você vai acabar repetindo o que você fez, você vai continuar acumulando débito, vai continuar sofrendo. E o objetivo do Espiritismo é melhorar as pessoas, para assim como melhorar a sociedade e melhorar o mundo. Essa é a nossa missão. Nos transformar na reforma íntima, para ajudar as pessoas a fazer isso através dos nossos exemplos, palavras e pensamentos, e depois fazer com que essas pessoas também se modifiquem. Porque entenderam o que nós estávamos tentando fazer. Se você não se queixa das provas que você passa, porque encontrar com pessoas dessa forma, que pensam desse jeito, que agem com esse método, está colocando você em prova de paciência, de fé, de inúmeras razões para isso, né? E quando você não murmura contra eles, você não está murmurando contra os instrumentos da providência divina, porque, como disse anteriormente, se você plantou, você agora está colhendo. Então reclamar é reclamar da justiça divina. Não é saudável fazer isso. Lembra aquilo que eu falei sobre Divaldo? Quem pensa de forma positiva mexe com os prótons. Aumenta a sua imunidade. Você está sempre melhor. Você está sempre pensando de forma positiva. Quem pensa de forma negativa, quem alimenta mágoa, ódio, rancor, ressentimentos, mexe com os elétrons e isso faz com que sua imunidade baixe. E não é só imunidade física, é mental também, é emocional, que mexe com determinados órgãos, né? São fatores psicossomáticos. Você acaba adoecendo. Então se liberte disso, sendo uma pessoa melhor. Você está sendo colocado à prova. Então agradeça por tudo. Lembre-se de Paulo, agradeça por tudo. Até pelas coisas ruins, porque estão te colocando à prova. E você está sendo vitorioso quando você suporta tudo isso com gratidão. Você diz, poxa pai, eu sei que está difícil, mas obrigado por me testar. Eu sei que agora eu tenho força sobre isso. Agora eu sei que eu consigo fazer. Fulaninho foi ingrato comigo, mas o ingrato é só um teste para que eu perceba se eu estou de fato envolvido com o bem ou não. É difícil muitas vezes quando vem uma pessoa tão querida, sabe? Que é uma pessoa que a gente não espera que faça aquilo. Porque na maioria das vezes vem de pessoas que a gente tanto cativa, né? Que a gente tanto nutre sentimentos positivos. Mas é assim mesmo, faz parte do processo. E a frase de Emmanuel, né? Para terminar a nossa conversa, é essa aqui que eu achei maravilhoso, sabe? Deixa eu achar ela aqui dentro. Cadê, meu Deus? Não há perdão real, legítimo, definitivo, evangélico, doutrinário, quando o ofendido não se inclina a ajudar o ofensor, a servi-lo cristamente e socorrê-lo nas necessidades de qualquer natureza, se preciso. As verdadeiras características do perdão com Jesus, apregoado pelo Espiritismo, são realmente singulares e difíceis. O próprio Emmanuel admite isso, né? Esquecimento do mal recebido, não nos regozijarmos com os insucessos do ofensor, auxiliarmos discretamente sempre que possível ao adversário e usarmos a delicadeza sincera no trato com os que nos amagoaram o coração ou feriram
a sensibilidade. Está aqui no livro Pensamento de Emmanuel. Quem tiver oportunidade, por favor, compre. Ou pegue emprestado, mas leia. É maravilhoso esse livro. Gente, a gente fica por aqui mais uma vez. Eu tentei fazer na quarta-feira esse vídeo, não foi possível. Tentei ontem também, não foi possível, por causa do horário do trabalho, eu cheguei muito tarde. Mas eu vou tentar fazer 3 vídeos por semana, tá? Segundas, quartas e sextas. Esse é o objetivo. Vamos ver se a gente consegue. E que a paz do Senhor Jesus Cristo nos envolva, hoje, agora e sempre. Muito obrigado.